Olá, começa agora mais um Contraplano com muita cultura e informação para você aí de casa. Hoje nosso bate-papo será sobre o Circuito de Arte Urbana, idealizado por Betinho Zulu. A construção do projeto visa ampliar redes de relações, fortalecendo a cultura e elementos da arte urbana com música, dança, artes plásticas e muito mais. Seja bem-vindo ao programa, Betinho. Prazer você tê-lo aqui com a gente. Obrigado, acho que depois de tantas comunicando com a Débora, que faz parte da produção, o ano Conseguimos, passado foi um finalmente. ano muito intenso, né? Por várias questões, assim, o mês da consciência negra, o hip hop comemora dia 12 de novembro e já emenda com a cultura negra. Mas a gente tem uma pré-produção, né? A produção no mês e depois as finalizações que já emendam com a confraternização, né? Já foi uma correria total. É, Mas enfim, conseguimos então eu agradeço aí marcar. eu acho que eu falo até por uma questão pessoal, né, de ser de Jacareí, né, Uhum. as pessoas me cobram muito assim, você é uma pessoa de Jacareí e às vezes, às vezes você falta, na verdade, de fazer tantas coisas que a gente faz em vários lugares e às vezes falta de fazer aqui na nossa cidade por N questões, na verdade, né? Uhum. Mas é uma correria mesmo, né? Betinho, para o pessoal de casa que está nos assistindo, assim, o que que é esse circuito de arte urbana? O Circuito de Arte Urbana, na verdade, ele é um projeto do Coletivo Negro Preto e outros coletivos, né? O Coletivo Negro Preto nasce em 2004, já com essas características de discutir a cultura em específico, a cultura urbana, mas aí a gente se intensificou a falar sobre a cultura hip hop, né? Eu faço parte hoje de uma organização chamada Universal Zulu Nation, por isso que Betinho Zulu, mas em alguns lugares eu sou conhecido como Zulu Betinho por conta dessa instituição. A Entendi. instituição ela nasce em 12 de novembro de 74, esse ano ela vai fazer 43 anos, e a primeira instituição através do África Bambaato, que é seu presidente, ele organizou as 5 vertentes da cultura hip hop, que muita gente fala assim, vamos dançar hip hop, vamos cantar hip hop. Não, hip hop é uma expressão que foi criada por Luver Bung Stangiski, que era um MC na época, que na sua tradução quer dizer pular e saltar, né? Ou pular e remexer os quadris. E dentro dessa palavra existem 5 elementos assim da cultura, que é o break, o grafite, o MC e o DJ, e o conhecimento, e especificamente a dança, a música e a arte e a sabedoria, né, para alguns. E aí o circuito ele nasce como qualquer outro projeto de arte e cultura por uma necessidade, né? A gente tinha uma grande quantidade de MCs, de b-boys e b-girls, né? Que faz que dançam break, grafiteiros e DJs. E aí a gente não tinha um evento que pudesse juntar todas essas pessoas para eles celebrar as culturas, na verdade. Antes a gente chamava de evento, mas hoje a gente mudou-se a expressão, a gente celebra a cultura hip hop em qualquer evento que esteja as 4 expressões da cultura hip hop. E aí, a primeira formação do coletivo, a gente tinha uma estrutura, né? Essa estrutura ela foi para várias cidades, né? Levar, não só aqui em Jacareí, mas levar um pouco do nosso acervo iconográfico de livro, revista, jornais, que documentava a cultura na sua história, né? Então, desde quando ela faz a transição para os bailes blacks e vai para a cultura hip hop. Então, assim, aí a gente tem um pouco dessa história, ela palpável, que a gente tem livro, a gente tem DVD, né? A gente documentou várias intervenções nessa primeira fase. Aí nessa segunda fase a gente fez o Circuito de Arte Urbana, que está aí algumas fotos no trilho, né? Que a gente, os produtores e as pessoas que organizam achou que seria interessante a gente fazer num lugar que fosse histórico, né? E aí foi feito nos trilhos lá, agradecer à Fundação Cultural que apoiou, né? Uhum. A gente montava uma estrutura para utilizar aquele cenário que era aquela casa que era a estação ferroviária aqui de Jacareí, né? Então Uhum. a gente, além de fazer um projeto para manifestações de cultura, música, dança e arte
para os jovens, né, e para os adultos também, para as crianças, a gente também quis mostrar um pouco da história de Jacareí. Tá certo. E esse circuito surgiu quando? Então, o circuito surge em 2013, né? A primeira circuito de arte urbana a gente fez em Ilhabela, junto com a prefeitura de lá. E aí depois a gente foi para várias cidades, foi para Campinas, foi para Guará, né? Assim, ele tinha... O circuito se intensificou em fazer uma formação específica, né? Nas localidades que a gente tinha. Então não era só entretenimento, a gente gostava de sentar, bater um papo, levar um pouco das exposições que eram palpáveis, né? Então a gente, além da preocupação de levar entretenimento de música, dança e arte, a gente também levava um bate-papo para poder criar outras relações com aquelas pessoas. Com os artistas que participavam. Com os artistas, com o público, né? Assim, a gente sempre fazia, o contato era sempre com a cultura local, né? Uhum. E a gente, com um pouco da nossa sapiência e um pouco do conhecimento da cultura, a gente conseguia fundir esses dois conhecimentos e buscar um pouco da história da cultura hip hop daquela localidade, que a gente sabe que quando teve a transição dos bailes blacks, né, quando o pai e a mãe faziam os seus bailinhos na sua casa com som 3 em 1, com boombox, que era fita cassete. Então, essa transição, esse menino que é oriundo hoje, pra você ter uma ideia da cultura hip hop, ele já fazia parte das atividades relacionadas à música black, né, ao canto, e o pai e a mãe dançavam seus passinhos e esse menino já começou a fazer parte. Aí quando veio o boom da cultura hip hop a partir de 84, ele se apropriou de uma cultura, principalmente na periferia, que disse que agora é a minha cultura e eu vou defender, né? E alguns foram cantar rap, outros foram dançar, outros foram grafitar, e os que foram mais para a questão de discotecagem foram discotecar, né? E aí fomos além disso, porque hoje muitos são produtores, beatmakers, né? Trabalham com audiovisual, documentando os eventos, tirando foto, filmando, editando e colocando nas redes aí. Então tem uma gama assim, vasta. A gente fala dos 4 elementos, mas você tem hoje, assim, eu sempre digo, assim, o hip hop, o hip hop é uma cultura urbana, mas ele consegue, num final de semana, pra você ter uma ideia, sem estrutura financeira, né? Às vezes sem o apoio da Secretaria de Cultura, da Secretaria de Educação, enfim, das outras secretarias, ele consegue movimentar uma quantidade expressiva de jovens fazendo atividades, pra você ter uma ideia, em pequenos espaços, assim, né? Uma batalha de rima, o cara tá grafitando, o cara tá discotecando, o menino tá dançando break ou treinando para um campeonato. Então, ele consegue se movimentar e se reinventar todas as vezes, para você ter uma ideia, que tem outras expressões de cultura que faz fundir, né? E eu acho que hoje tem vários grupos e coletivos que intensificaram o seu conhecimento de cultura, de manifestações culturais populares, e o hip hop, ele... às vezes é porque eu defendo a cultura hip hop, né? Mas eu acho que se não for a única, uma delas que consegue fundir com outras culturas. A gente tem hip hop com samba, hip hop com jongo, hip hop com expressões e manifestações de culturas populares que eu não vejo em outras culturas. Isso vai misturando e... isso vai misturando, vai criando, assim, ele funde, né? A gente já viu rap com embolada, que é quase uma mesma, você vai fazer uma batalha de rima, pra você ter uma ideia. Na batalha de rima só não tem um pandeiro e triângulo, mas assim, o DJ coloca o beat, aí tem um confronto, né, 40 segundos para cada um, e eu acho que aí que é mágico a cultura hip hop, porque ele consegue fazer com que o menino que era um menino que só cantava suas riminhas em casa, ele consegue ter uma projeção numa batalha de rima, né? E eu falo que é super inteligente por conta da questão da inteligência, porque assim, eu te confrontando, mandando uma rima para você nos 40 segundos, nesses 40 segundos, você tem que reunir tudo que eu falei e mandar uma rima para superar a minha. Não, isso deve ser muito difícil então, de fazer. E por isso que eu falo assim, a gente tem alguns trabalhos, principalmente na escola, né? A gente às vezes mede a capacidade desse menino, para você ter uma ideia, justamente por conta da velocidade de raciocínio, né? A junção
do que o cara falou para depois você mandar uma rima que vai superar aquela rima que ele falou. Então, assim, ele é muito dinâmico, né? E tem uma... Tá certo que algumas pessoas já nascem com isso, mas tem como aprender a fazer isso? Hoje, assim, o hip hop hoje ele tem as atividades ligadas às secretarias de cultura, né, as gestões públicas hoje já têm um olhar mais apurado para a cultura. Então tem os arte educadores que fazem seus trabalhos de oficina, né, e tem os coletivos também, né, que são mais libertos às vezes de um padrão, né, que você vai fazer oficina dentro de uma secretaria de cultura, para você ter uma ideia, você tem as regras, né? Olha, você vai ter aula de segunda a sexta, né? Aí vai ter 3 meses de aula, depois vai ter que apresentar. Então, assim, hoje a gente tem, aqui em Jacareí, a gente tem grupos, para você ter uma ideia, que se reúne, assim, tem uns meninos do Fusion Break que treina faz seus treinos de terça e quinta, se eu não me engano, no Parque da Cidade, que aí é para quem quiser ir lá, né? Então, assim, os meninos estão dispostos, porque não são arte educadores, mas assim, e aí que é mágico, né? Eles conseguem sair terça e quinta da sua casa para poder fazer um treino no Parque da Cidade, né? Que ele tem um público ali que pode acompanhar. E ele é livre, assim, porque na verdade, assim, com os campeonatos, pra você ter uma ideia, a nível nacionais e internacionais, a gente acha que é só dançar, só girar de cabeça, né, ver o menino dançar, mas existem questões técnicas hoje, né, assim, por isso que com o formato numa batalha de break você tem o jurado e o DJ. O DJ toca o breakbeat, que é a música que o menino tem que dançar break. E o jurado, ele é um jurado técnico, que ele vai julgar as técnicas e os movimentos que aquele menino faz numa entrada. Então, assim, pra você ter uma ideia, você tem numa dança, numa entrada de 30 segundos de um b-boy ou uma big-girl, né, que são os meninos que dançam break, você tem movimentos como footwork, top rock, freeze, power move e vários outros movimentos que são acrescidos na dança. E aí por isso que tem que ter o jurado técnico, porque ele vai julgar não só a sua dança, mas a sua criatividade, né, a sua técnica. Nossa, então é bem complexo, não é uma coisa assim simples, né? Então, assim, visualmente, para quem vê, é mágico porque aquilo te atrai, né? Porque aquilo é legal. Mas no nosso caso, que fomos buscar esse conhecimento específico justamente para a gente poder estar aqui hoje, né? Assim, conversando com as pessoas, mas a gente teve que criar várias dialéticas. Assim. Você tem uma conversa que você conversa com um adolescente que vivencia isso, então a conversa é diretamente, você não precisa ficar explicando, né, e tal. E outra é essa coisa mesmo, assim, como a gente está mais ligado à questão educacional e cultural, a gente tem que pegar tudo isso e transformar mesmo numa dinâmica, numa didática, numa metodologia até para a gente poder capacitar melhor os nossos educadores e os multiplicar os adeptos dessa cultura, né? Para repassar a informação correta. E você percebe, Betinho, que nessas diversas cidades que você vai rodando com o circuito, que o apoio tanto das secretarias de cultura e tanto da sociedade vem aumentando? Eu acho, assim, hoje a gente tem, por em função de tanto tempo fazendo isso, já faz 22, assim, a gente tem, claro, uma apresentação de um projeto onde que é difícil que a gente não consiga passar e convencer aquela pessoa que é um bom projeto, né? Então, a gente não tem dificuldade em algumas cidades, aqui a gente tem uma parceria que ela, desde a primeira vez que eu apresentei o projeto na Fundação Cultural, né? A Sônia, que é presidente da Fundação, a gente já vinha fazendo outros eventos, não só ligado ao hip hop, mas ligado ao carnaval e ligado a outras expressões de manifestações de culturas populares. A gente, nas primeiras edições que a gente fez no Trilho, a gente percebia que e aí a gente atingiu o nosso objetivo, que era você ter, numa cidade que não tinha uma atividade específica para jovens, né, oriundos da periferia, então o hip hop ele dá conta disso, né, porque os meninos expressam isso na periferia. Então a gente juntou os meninos num domingo à tarde, fizemos o circuito de arte urbana no Trilho, e a gente foi percebendo com o tempo que a gente via, eu mesmo, assim, tem algumas fotos e tal, e algumas imagens que a gente percebia
que chegava o pai, a mãe e os 3 filhos, mas você percebia que aquela mãe, ela teve um preparo, acordou de manhã, fez um almoço mais cedo, e você via que aquela família veio para passar a tarde com a gente. Então já era, além de ser uma atividade que era não específico, mas era para os adeptos da cultura hip hop, a gente já identificava outras famílias que ia passar tarde com a gente no circuito de arte urbana. Abrangia mais Então a gente já percebeu, então, tanto é que quando a gente começou a perceber isso, a gente começou a ter uma preocupação para ter um espaço para as crianças, né? Assim, porque você tem chegava uma hora que eu tinha que liberar, porque agora só as crianças em cima do palco. O DJ tocava alguma coisa e ficava lá. Tem que ir se adaptando ao público que vai chegando. E a gente acabava percebendo, assim, tanto que nesse último agora a gente optou por fazer fechado, que aí a gente mudou, a gente fez essas 3 últimas edições do Circuito de Arte Urbana, foi no Educar Mais Centro. Porque teve uma preocupação com as crianças, porque você faz no trio, então a criança sai, a mãe... Rua, lá não, você poderia colocar a família inteira aí e ficava sossegado, porque ali dentro dava uma condição melhor de segurança no circuito de arte urbana. Né? Entendi, pô, que legal. Betinho, a gente vai ter que fazer um intervalo agora, pedir só um tempinho para você. Você de casa não saia daí, o Contraplano volta já.